Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8 da noite, horário de Portugal, inicialmente sempre pelas nossas redes sociais, seja Facebook, YouTube ou Instagram, Lagoinha Porto, né? Mas é possível que você também esteja a acompanhar o nosso programa através da Rede Super de televisão, não é? Num horário alternativo, normalmente às 5 da tarde, pela Rede Super de televisão, para quem está no Brasil, pelo canal da Rede Super, mas também pelo site da Rede Super para todo mundo. Você assistindo pela Rede Super ou pelas nossas redes sociais, é muito bem-vindo a participar. Toda a gente, porque nesse encontro, no nosso encontro, sempre cabe mais um. Cabe até o cachorro, o papagaio, toda a gente é bem-vinda a participar conosco. O nosso programa, ele sempre tem convidados especiais para trazer temas importantes, relevantes na nossa vida cotidiana, mas também trazemos testemunhos, né, daquilo que Deus tem feito pelo mundo afora. No programa de hoje, nós teremos a participação do pastor Wellington Evangelista, que é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Treviso, na Itália. E ele vai falar conosco sobre como a Itália está, depois desses 3 meses, né, de Covid-19, de quarentena e de retomada neste processo que todos têm chamado de novo normal. Também teremos a participação da doutora Daniela Rodrigues. Ela é fisioterapeuta e ela vai nos dar dicas de como melhorar a nossa capacidade pulmonar, ou seja, como nós podemos respirar melhor, não é? E por isso eu quero lhe pedir que você possa então, não é, interagir conosco, deixando seus comentários, seja pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também YouTube, e ainda pelo nosso número de WhatsApp que está à sua disposição, lembrando que é o número de Portugal, 9190-9190-0, este é o nosso número, e você precisa colocar o mais 351 antes, hein? Mais 351 9190 0, 9190 0, é número para o qual você pode deixar suas sugestões também e os seus comentários, e pode pedir oração, fica à vontade. Esse número é para abençoar a sua vida. No nosso programa, nós temos o quadro Lagoinha Nations, e nesse quadro Lagoinha Nations, a gente sempre tem um pastor da Lagoinha que interage conosco e conta para a gente o que Deus tem feito na região onde esse pastor está, não é? E nós teremos a participação do pastor Wellington Evangelista, que já já aparece, está aqui, e o pastor Wellington foi um dos primeiros a falar conosco, logo quando começamos o programa que ainda era Encontro às 6, no início de todo o processo da quarentena. Pastor Wellington, seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão, né? Como é que está você e a família? Boa noite, pastor Jean. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. Alegria poder ter esse novo encontro com vocês. Feliz demais por aquilo que Deus está fazendo e feliz em participar com vocês mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco, né? Até agora aqui para falar conosco. Bom, pastor Wellington, você está em Treviso, na Itália, região norte do país, não é? Muito afetada pelo coronavírus, e nós temos acompanhado o que as autoridades governamentais têm feito pelo mundo afora, não é? E vocês já vão aí para praticamente 3 meses, não é? Penso eu, de confinamento, e me lembro quando você falou conosco logo no início, contando como é que o impacto do confinamento já estava causando ali na Itália, aí na Itália, não é? E, lamentavelmente, pelo mundo afora, o coronavírus, o Covid-19, fez muitas vítimas, né? Milhares de pessoas morreram, mas graças a Deus, outras milhares, muito mais, né? Foram também curadas, né? De pessoas que foram acometidas pelo vírus, foram curadas. As autoridades, depois de tanto tempo, elas têm feito o processo de desconfinamento por fases, né? Eles estão chamando aqui na Europa de fase 0, fase 1, fase 2. Então, e nós sabemos que as autoridades têm feito o melhor para evitar mais mortes, mas também precisam pensar o que fazer para não quebrar a economia do país, porque também não dá para viver confinado a vida toda, porque vai chegar uma hora que a gente tem que encarar, não é, essa situação, e toda a população tem que encarar, não é?
E nós queremos saber de vocês, não é? O que tem sido feito nesse tempo, não é? Como é que o governo tem lidado com esse processo todo ao longo desses 3 meses? Muitas lições têm sido aprendidas, não é? E nós, como igreja, queremos também, até mesmo, orar por essas questões. Precisamos orar, não é? Então, pastor Wellington, fala para a gente como tem sido as questões aí na Itália nesses últimos, penso eu, quase 3 meses, não é isso? Bom, nós começamos a ouvir os primeiros casos em início de março, aliás, início de fevereiro, do mês de fevereiro. Mas nós, como igreja, nossa última reunião foi no dia 23 de fevereiro, portanto, um bom tempo atrás, né? E desde então, o ápice dos contágios, das mortes, aconteceu aí por volta do mês de abril, e no último mês os números têm sido mais favoráveis. Óbvio que ainda não são números ideais, ainda existem contágios, pessoas ainda perdem as suas vidas todos os dias, mas o governo já encontra uma segurança para poder recomeçar algumas atividades. Nós começamos, a partir dessa segunda-feira agora, o que eles chamam de fase 2, em que praticamente todas as atividades são retomadas, obviamente com muitas restrições. Então tem sido realmente um tempo muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, temos sido alvos de tamanha graça e cuidado da parte de Deus que que realmente constrange o nosso coração, as nossas vidas, o cuidado que Deus tem demonstrado para conosco, para com a nossa comunidade. Então, foram dias e têm sido dias desafiadores, mas tem sido também dias em que nós temos experimentado aí algo tão maravilhoso, um cuidado tão maravilhoso de Deus que alegra tanto o nosso coração ao mesmo tempo. Muito bem, obrigado por trazer já essas primeiras informações. Antes eu quero pedir desculpas, né, aos nossos espectadores, pois acabamos de saber que o início do programa estava com uma dificuldade no áudio, né, mas eu penso que já foi restabelecido e vamos continuar então o nosso bate-papo com o pastor Wellington da Lagoinha Treviso, que está trazendo para a gente as informações atualizadas, né, sobre a situação da Itália, né, nesses últimos praticamente 3 meses, porque 23 de fevereiro foi quando iniciaram lá a quarentena. Hoje já são dia 18, praticamente daqui a 5 dias completaria-se os 3 meses de quarentena. Bom, a igreja, não é? É claro que muitos comércios, muitas instituições tiveram a autorização para começar o desconfinamento, né? E para nós nos interessa muito, né, como pastores e como responsáveis por igrejas, nos interessa também poder saber como se dá o processo de desconfinamento, né, das reuniões de culto, porque a igreja é fundamental, a igreja é muito importante nesse processo de suporte para a população, porque como pastor, você também, assim como eu, certamente teve ao longo desses meses, não é, que trazer um suporte espiritual, emocional para muitas famílias, né, famílias que entraram em conflito, pessoas que estiveram em processo depressivo, situações que prejudicaram emocionalmente muitas pessoas, né? E a igreja, não só os médicos, mas a igreja, ela pode ajudar nesse processo. É claro que os médicos têm todo, né, o nosso apoio e o nosso reconhecimento, os profissionais da saúde, não somente os médicos, todos os profissionais, né, que serviram e têm servido para a preservação da vida. Mas existem coisas, né, que a medicina não trata e a igreja pode servir, a igreja pode dar um suporte para as famílias, sobretudo nesse tempo de muita pressão, né, de muito desgaste emocional. Por isso que nos interessa muito, né, que os governos olhem com carinho
também para a possibilidade de que as pessoas tenham o seu direito de culto preservado, não é? A sua liberdade de culto preservada, inclusive em reuniões presenciais, não é? Porque as reuniões online nós não paramos, nós continuamos normalmente, até com mais intensidade, mas uma coisa é as pessoas estarem online, outra coisa, as pessoas estarem, ainda que num distanciamento social, estarem em loco, né, presencialmente, podendo cultuar a Deus com a comunidade de fé. Então, tendo dito isso, pastor Wellington, como que tem se dado aí na Itália, né? Eu sei que você me informou que começou esta semana esse processo de desconfinamento, como tem se dado para as religiões, né? E no nosso caso, como evangélicos, como que tem sido olhado esse processo de desconfinamento para as religiões na Itália, e nesse caso, especialmente para os cristãos? Bom, pastor, nos foi dado a conhecer, no início dessa semana, o protocolo que se aplica às igrejas evangélicas. O que o governo tem feito, ele tem se reunido com os diferentes grupos de fé e tem tentado entender como aquelas comunidades em particular operam as suas atividades, né? Porque, embora todos nós desempenhamos de certa forma, o mesmo papel, cada comunidade tem as suas peculiaridades. Então, o governo tem procurado se reunir com esses grupos e entender a realidade de cada grupo e implementar regras que se apliquem àquela comunidade específica. No nosso caso, como igrejas evangélicas aqui na Itália, foi nos dado a conhecer nessa segunda-feira o protocolo, com todas as medidas, com todas as restrições, com todos os parâmetros que devem ser seguidos para as nossas reuniões. Então, nós estamos ainda em processo de analisarmos todas essas regras, essas restrições, todos esses protocolos, para que a gente possa aplicar isso da melhor maneira possível, para que a gente não coloque em risco a nossa comunidade, os nossos irmãos, os fiéis, e aqueles que servem também as nossas comunidades, né? Então, essa semana tem sido uma semana bastante intensa, porque nós temos conversado com pastores, alianças evangélicas aqui na Itália, advogados, buscando interpretar e buscando entender minuciosamente cada uma desses requisitos, né, para que a gente possa atender esses requisitos e possa fazer as nossas reuniões, cumprir o nosso propósito como igreja, mas, ao mesmo tempo, cumprir o nosso papel como cidadãos, né? Como cidadãos que somos. Então, tem sido uma semana realmente bastante intensa, nós estamos ainda em processo de entendermos todas essas medidas, e a nossa expectativa é que a gente consiga, já nesse próximo domingo, ter a nossa primeira reunião depois de quase 3 meses, né? Serão exatamente 3 meses. Nossa última reunião foi no dia 23 de fevereiro, e esse domingo, se eu não me engano agora, será dia 24 de maio, então praticamente 3 meses. E Wellington, não sei se é possível, claro que você não precisa dizer sobre todas, mas eu presumo, né, que as medidas de retorno, de proteção, as restrições, elas devem ser muito parecidas com a maior parte dos países. Você poderia citar algumas delas para a gente ter noção de como que o governo italiano está olhando para a comunidade de fé, não é? Para as religiões, para a gente entender um pouquinho como tem sido tratado esse aspecto aí na Itália? Claro, no nosso caso, como igrejas evangélicas, existem protocolos desde a entrada da igreja, da parte exterior do templo, até a sanificação do lugar depois de cada reunião. Então, nós temos que preparar alguém que esteja identificado na parte exterior do templo, que possa receber os irmãos e possa evitar qualquer tipo de aglomeração na parte exterior do templo, possa encaminhar os fiéis ao templo sem nenhum tipo de aglomeração.
existe a necessidade da distância de 1 metro entre cada um dos assentos, tanto dos lados quanto na parte posterior, na parte anterior dos assentos, o uso dos banheiros, uma pessoa por vez, e não se pode ingerir nenhum tipo de alimento no interior do templo. Então, essas são algumas das medidas, né, que são, que são mais claras, né? Desde essas medidas mais claras até outras questões mais burocráticas, né, em relação ao fazer conhecido à comunidade todas essas regras, expor esses protocolos para que todos tenham acesso a eles e outras coisas assim. Então, são realmente muitas restrições a pessoas que tenham uma temperatura mais elevada. Existe como diria, um aconselhamento para que as crianças, nesse primeiro momento, não participem das reuniões. Então, medidas como essas. E eles falaram, certamente falaram, né, para as pessoas que têm determinada idade acima, ficarem em casa. E também eu queria perguntar se falaram alguma coisa, por exemplo, sobre família. Como é que a família pode ir para o culto, não é? A família poderá se sentar juntas, né? Porque cá em Portugal, ainda a DGS, que é a Direção Geral de Saúde, ainda não passou para a comunidade evangélica essas informações. A gente está com muita expectativa nos próximos dias de receber essas informações. Mas é bom a gente saber, não é? Porque a gente já vai se preparando, embora aí no caso na Itália, eles disseram, pelo que você disse, 2 metros quadrados para cada indivíduo, né? Porque se é 1 metro para cá, 1 metro para lá, um para frente, um para trás, penso que está por aí, 2 metros quadrados, né? Por pessoa. Mas com relação a famílias também, como é que tem sido essa orientação aí? Na realidade, não existe, em primeiro lugar, nenhuma restrição à questão de idade. Os idosos, como as crianças, elas poderiam participar. No caso das crianças, elas poderiam até participar das reuniões. O que acontece com a participação das crianças é que fica um pouco inviável você manter esse distanciamento das crianças, porque criança, dependendo da idade, é difícil manter o contato. Eu sou pai de 3, então eu conheço essa realidade muito bem. Principalmente as crianças menores, uma idade menor, que ainda não tem essa capacidade de sentar e assistir o culto. Tentar manter o distanciamento das crianças de outras pessoas seria um pouco desafiador. Então, por esse motivo, o aconselhamento das crianças não participarem nesse primeiro momento. Em relação às famílias, a instrução é de que as famílias possam se sentar separadas, né? Todos os assentos, eles têm que manter essa distância. Então, nesse primeiro momento, nenhuma pessoa, independente de fazerem parte do mesmo núcleo familiar, podem se sentar juntas. Então, essa é a instrução que nós recebemos até agora nesse contexto. Bom, o que não faz sentido nenhum, né? Porque se as pessoas convivem dentro de casa e dividem a mesma cama, dividem a mesma mesa, dividem os mesmos talheres, a mesma casa de banho, né? Ou seja, não tem lógica. Se dividem o mesmo carro, vão para a igreja juntos dentro do mesmo carro, né? Não faz sentido se assentarem a 2 metros de distância um do outro, né? Realmente tem coisas que a gente não entende, né? E o grupo como por exemplo, não solicitar que o grupo de risco, as pessoas do grupo de risco, que são pessoas com comorbidades e pessoas de uma determinada faixa etária, não ficarem em casa também. Esse tipo de orientação também, para mim, não faz sentido. Bom, mas as autoridades, esperamos que elas, né, saibam o que estão a fazer, né? Então, essa é a nossa expectativa. Bom, mas e vocês na Lagoinha Treviso, né? Como é que está a comunidade da Lagoinha Treviso, aí em Treviso que foi uma das regiões muito afetadas, né?
por causa da proliferação do Covid-19, porque estava muito próximo também da região da Lombardia, tá na região do Vêneto, mais para o norte do país, né? Que a região da Lombardia foi, vamos dizer assim, o epicentro da proliferação, no caso da Itália, né? E vocês da comunidade Treviso, eu já lhe peço que também já deixe suas considerações finais, por gentileza, pastor Wellington. A nossa comunidade está ansiosa, ansiosa. Recebo todos os dias mensagem dos irmãos: pastor, quando é que nós vamos voltar? Já podemos voltar, já podemos fazer culto na quarta-feira, já podemos nos reunir para orar na sexta. Eu tenho tentado manter a calma dos irmãos, porque realmente estamos ansiosos para podermos estar juntos. Nós temos tido contato frequente aí pelo telefone, pelo Zoom, pelas diretas, né? Mas a gente sabe que nada substitui esse estar juntos. A comunhão é uma marca da igreja desde os primórdios, né? Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, ele diz isso, né? Que uma das marcas, uma das características mais presentes da igreja seria a comunhão, seria o ser um. Então, isso faz parte do nosso DNA como igreja. Nós realmente estamos ansiosos. Graças a Deus, podemos dizer, como Samuel disse, né, quando ele constrói aquele memorial ao Senhor depois de um grande livramento que Deus tinha dado à nação de Israel. Ele constrói um altar, né, uma pedra de ajuda, chama de Ebenezer aquele lugar, e diz: até aqui o Senhor nos ajudou. E esse tem sido também o nosso sentimento diante de tantos momentos difíceis, diante de tantos desafios que nós enfrentamos. Nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, né? Tem nos mantido, tem nos sustentado. Graças a Deus nós podemos dizer que chegamos até aqui sem nenhum caso na nossa comunidade, até onde nós tenhamos conhecimento. Então, Deus nos guardou até nesse aspecto. Então, nós temos realmente que agradecermos, sermos gratos ao Senhor pelo seu cuidado, e não vemos a hora de poder estar juntos, podemos retomar as nossas atividades, ainda que de uma maneira um pouco limitada, mas não vemos a hora de nos reunirmos novamente como igreja, no templo, ainda que nesse primeiro momento não possamos nos abraçar, nos beijarmos, expressar como costumeiramente nós fazíamos, mas de já podermos estar no nosso local de culto, vermos uns aos outros, nos olharmos nos olhos e podermos adorar a Deus no mesmo espaço físico. Estamos radiantes por isso. Obrigado, pastor Jean, mais uma vez pela oportunidade de participar com vocês. É sempre uma alegria. Somos muito abençoados aí pelo nosso encontro, né? Através das informações, pessoas que sempre passam por aí, são bênção na nossa vida, tem sido também de bênção na nossa vida, e a gente se sente muito, muito alegre em poder participar com vocês. Obrigado, pastor Wellington, e amamos você, eu e minha família amamos a sua família, não é? Os irmãos, né? Os fratelos e as sorelas aí da Igreja Lagoinha Treviso, não é? Muito obrigado por participar conosco. Mande um grande beijo para Sara, para suas filhas, e também para os irmãos ali da Lagoinha Treviso. Espero poder estar com vocês o mais breve possível, e faço das suas palavras as minhas palavras. Todos nós estamos com muita expectativa. O sujeito que é crente de verdade, ele está contando os segundos para poder retornar para a igreja. Só o pessoal que não é muito crente, que não deve estar muito afim de voltar para a igreja, não é? Mas quem ama Jesus de verdade e quem ama a igreja de verdade, já não está vendo mais a hora de poder encontrar com os irmãos. Difícil vai ser convencer os irmãos para não se abraçarem, né? É claro que nós vamos ter que esperar para nos abraçar, porque obviamente nós temos que cumprir o que a lei vai nos dizer. Mas o desejo do coração é exatamente fazer igual eu vi um vídeo outro dia, nós até mostramos aqui no programa, né? Fazer uma roupa de plástico para cada um se abraçar, não é? E cada um já veio com a roupa de plástico para abraçar, e
e não ter nenhum problema. Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, pastor Hélio. Tchau, tchau. Bem, que bom poder participar de um bate-papo tão agradável, né, com pessoas que edificam a nossa vida, não é? Então, você que está nos acompanhar, não é? Se você ainda não partilhou o nosso programa de hoje, faça isso, partilhe, não é? Divulgue. Nosso programa ainda tem muita conversa para acontecer aqui, não é? Então, partilhe com sua família, com seus amigos, porque agora eu vou me assentar aqui, nós vamos bater um papo muito agradável com a doutora Daniela Rodrigues. Daniela, seja bem-vinda, que bom ter você conosco aqui, viu? Obrigada, pastor, é um prazer. O prazer é nosso receber você, a Daniela. Ela é esposa do nosso baterista Matheus, né? Você que assiste os cultos da Lagoinha Porto, já deve ter visto o Matheus ali mascarado. Esse é mascarado, né? Literalmente. Ele, o tempo todo, né, tem tocado ali na sua bateria, né, tem participado dos cursos. Aliás, é um dos bateristas, né? Porque, graças a Deus, nós temos vários bateristas aqui na igreja e o Matheus é um deles. Bom, Daniela, você é fisioterapeuta, Sim, sim. né? Você tem alguma área de especificidade, ou área que você já atuou mais, ou gosta mais? Como é que é a sua vida como fisioterapeuta? Sim, né? No Brasil eu atuava principalmente em duas áreas da fisioterapia, que era a fisioterapia respiratória e também a neurológica. Cá em Portugal eu atuo como fisioterapeuta, mas não em nenhuma dessas áreas. Quem sabe em um futuro oportuno Mas farei também. você gosta dessa área da respiração e neurológica? Sim, é uma área que eu tenho bastante experiência, que é a respiratória e também a neurológica. Que bom, então você é a pessoa certa para falar com a gente hoje, né? Graças a Deus por isso. Então, antes da gente entrar propriamente dito no assunto da respiração, né? De como melhorar a nossa capacidade respiratória, só para o pessoal de casa entender um pouquinho o que é a fisioterapia neurológica. Como é que um fisioterapeuta atua numa área neurológica? Porque talvez muitas pessoas... Eu sei porque você já me falou antes, né? Sim. Mas o pessoal de casa pode não saber. Então, talvez até alguém possa precisar de um profissional nessa área, né? Então, principalmente na área neurológica, nós atuamos em acidentes adquiridos, por exemplo, um trauma raquimedular. Um derrame, alguma coisa assim? Não, um AVC? Também um derrame, também um AVC, também, por exemplo, pacientes com paralisia cerebral. E envolve toda essa questão de limitações dos pacientes. Então, o fisioterapeuta neurológico, ele vai ajudar o paciente a desenvolver, melhorar a sua habilidade. Sim, a melhorar, na verdade, as suas capacidades que estão... Foram afetadas. Muito bem, muito bem. Sim. Bom, então, falando do nosso assunto de hoje, não é? Nós te convidamos para que você pudesse nos ajudar a conhecer um pouquinho mais de como nós podemos melhorar para respirarmos melhor, né? Principalmente porque, não só por causa disso, né? Mas também porque a questão do Covid-19, uma das áreas mais afetadas por alguém acometido por esse vírus é a área respiratória. Sim. Porque o que eu já li a respeito e o que eu já ouvi de alguns especialistas é que os pulmões ficam muito afetados. Eu já li falando que os pulmões eles vão se endurecendo, outros já vi especialistas falando que há hemorragia nos pulmões também. Ou seja, as pessoas que são afetadas e que morrem em decorrência da contaminação pelo Covid-19, o novo coronavírus, muitas delas têm que ir para o respirador, para o ventilador, exatamente por causa do problema respiratório, tem que ser entubada, né? Sim, exatamente. Então, como que uma pessoa pode melhorar sua capacidade respiratória, né, para evitar problemas como esse do Covid-19 e outros problemas como asma, bronquite? Você pode até também ampliar aí essas comorbidades respiratórias.
Sim, né? Na verdade, a princípio, o que realmente melhora a nossa capacidade, tanto respiratória quanto a nossa capacidade cardiovascular e sistêmica como um corpo, musculoesquelética, é atividade física. No sentido, pode ser até uma caminhada, começando início por aí, ou algum tipo de atividade aeróbica. Como atualmente nós estamos em um contexto de isolamento, né? Quarentena de isolamento, nós podemos substituir essas atividades físicas por exercícios respiratórios em casa. Então tem exercícios específicos que não são aeróbicos necessariamente, mas que podem melhorar a musculatura dos pulmões? Sim, na verdade, esses tipos de exercícios, exercícios que toda gente tem a capacidade de fazer, pode ser com a ajuda de um auxiliar, ou também são exercícios simples que as pessoas conseguem fazer propriamente sozinhas. E gente de qualquer idade pode fazer? Sim, desde crianças a idosos. Sim. Toda gente consegue, tem a capacidade. No caso de crianças, nós colocamos uma coisa mais lúdica para as crianças fazerem. Eu posso até citar algum exemplo aqui. Por favor, fica à vontade. No caso de exercícios... Nós não temos nenhuma criança aqui para ilustrar, mas... No caso de exercício para as crianças. Mas qual é o efeito desses exercícios? Eles melhoram a capacidade pulmonar, eles melhoram a ventilação, a respiração, a troca gasosa do paciente. E o mais importante, depois, por exemplo, agora, no caso da Covid, depois de uma pessoa ter tido a Covid, obviamente que a capacidade dela pulmonar diminuiu um bocado. Então, até ela conseguir voltar ao normal, vai demorar Mas é claro que ela vai fazer os exercícios de forma menos intensa do que uma pessoa que não foi acometida. Na verdade, os exercícios, nós fazemos ele, por exemplo, cansou do exercício, faz uma pausa e depois continua. São exercícios simples que nós podemos fazer aqui. Podemos. Eu quero fazer. Por exemplo, eu particularmente falando, às vezes eu sou muito alérgico, então às vezes muda o tempo, umidade, essas coisas afetam a minha respiração, né? Então eu tenho que melhorar a minha capacidade, então eu já quero aprender com você. Sim, isso é importante. Então me ajuda a melhorar. Isso, se você em casa quer melhorar, quer dizer, não é só para quem tem dificuldade respiratória, não é? Porque todas as pessoas, em algum momento, elas precisam de ter a sua capacidade respiratória melhorada, né? Sim. Seja por causa de uma simples gripe ou por comorbidades mais agressivas, né? Sim, e por conta da idade também, no caso dos idosos que, por conta do processo normal de envelhecimento, acabam perdendo também um pouco da capacidade pulmonar. Então todos nós. Você que tem 25 anos, 20 anos, isso não é para mim, né? Um dia será, então é bom você começar cedo, né? Sim. Se Deus quiser, você vai ficar idoso, né? Vamos nos posicionar Você quer ficar em pé, sentado? Como é que é? Vamos em pé. Em pé. Então nós temos que pegar naquela câmera ali. Opa, cuidado aí. Então eu vou ser sua cobaia, tá bom? Você pode ir falando que eu vou fazendo. Tá bem. Eu farei os exercícios com um braço só, unilateral. E eu faço com os dois? Exatamente. Sim, né? Isso. Então vamos lá. Exatamente. Tá pegando aí, né, Tati? Lembrando que esses exercícios, eles podem ser feitos tanto em pé, quanto sentado, ou até mesmo deitado, caso a pessoa tenha alguma dificuldade, alguma limitação. Não impede de fazer esses exercícios também, principalmente no caso de idosos. O vovô e a vovó pode fazer. Se tiver com dificuldade, por exemplo, de ficar de pé, sim, o que nós estamos fazendo aqui agora dá para fazer sentado. Sim, né? No caso de, ao fazer sentado, encontrar uma cadeira confortável e que tenha uma base segura. Tá, então eu vou fazer assim, eu vou fazer uma sequência em pé e depois eu ponho a cadeira aqui e faço sentado, só para mostrar. Perfeito. Então vamos lá. O primeiro exercício que nós vamos fazer é um exercício de expansão pulmonar. Os braços na lateral do corpo. Assim. Nós vamos inspirar e ao inspirar nós vamos levantar os braços. Inspirou. 1, 2, expirou. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa velocidade aqui que eu faço
né, que eu puxo o ar, tem uma velocidade específica ou não? Eu posso só encher de uma vez assim? Sim, o ideal quando nós fazemos esse tipo de exercício, nós fazemos, contamos 1, 2, ó. Inspirou, 1, 2, expirou. 1, 2. Então você Lógico, enche aqui, isso. espera 10 minutos com o pulmão cheio até aqui em Não, cima, 10 depois minutos. solta. Brincadeira, se 10 minutos você morre. Isso, 2 segundos. Inspira e expira. O próximo pode ser uma variável desse exercício também, de expansão, só que ao invés de ser na lateral, nós vamos com o braço à frente. Assim. Isso, aqui à frente. Então, nós vamos inspirar aqui, ó. Enche bastante os pulmões e solta. De novo. Agora, deixa eu vou ter que fazer pergunta, né? Porque Sim, na medida que eu claro. estou fazendo, eu estou sentindo aqui os negócios. Por exemplo, tem pessoas que pode ser que não tem. Não sei se você é de que região do Brasil? São Paulo? São Paulo. Não sei se lá em São Paulo eles falam igual em Minas Gerais. Também não sei se aqui em Portugal eles falam igual a gente fala lá. Mas se falar, o Paulo me dá o sinal aqui se fala. Já ouviu falar naquela expressão fôlego curto? Fôlego curto. Nunca ouviu? Não, já Em ouvi, São mas não Paulo? se fala lá. Então, minha avó falava assim, esse menino tem fôlego curto, né? Significa que a pessoa, ela não tinha uma capacidade pulmonar para encher demais o pulmão, Sim, né? A pessoa não conseguia ficar segurando e tal, né? Se a pessoa tiver o fôlego curto, né? Fez sentido, Paulo, para você não, né? Paulo é português, então ele é o meu consultor linguístico. Mas você também é de São Paulo, também não sabia, né? Então não adianta nada. Mas é exatamente pessoas que têm, por exemplo, assim, às vezes a pessoa ela tem ou alguma dificuldade, ou ela tem, sei lá, ela tem alguma coisa que não permite que ela fuma, por exemplo, né? Sim. Ela não vai ter a mesma capacidade de expansão pulmonar, né? Exatamente. Aí ela vai até onde dá conta, ela não força demais. Não. Os exercícios, eles devem ser feitos de acordo com a sua capacidade e com a sua evolução. Por Possível que essa pessoa também se sinta mais cansada mais facilmente do que o outro que não... Sim, com certeza, principalmente no início. No início dos exercícios, lembrando que todos esses exercícios, eles podem ser feitos com 3 séries de 15. Então, 15 vezes isso. Isso. E pra frente é a mesma coisa. Isso. Só que durante os exercícios faz o intervalo. Inspira, expira, fez 15. Ok. Descansa, 1, 2 segundinhos. Começa o próximo exercício. Eu acho que se eu fizer os primeiros 15, eu vou ter que esperar uma meia hora. Mas tudo bem. O importante é que faça, Sim, né? mas Deixa eu tentar ir sentado, só para mas ver que como cada é que um é faça de sentado. acordo com a sua capacidade. Sentado. E durante as evoluções, por exemplo, esse que nós seguramos durante 2 segundos. Pode ser que daqui a algum tempo o paciente consiga segurar 3 segundos. Pode ser que daqui a algum tempo ele consiga 5. E se for um nadador, vai segurar 10 minutos. Exatamente. Isso. Eu achei, assim, eu gostei de fazer mais em pé, mas sentado dá também. Sim. Porque eu, particularmente, respiro muito usando o diafragma. E justamente o exercício que nós faremos. Ah, é? Sim. Porque eu trabalho com a voz há muitos anos como locutor, então eu aprendi a respirar com o diafragma. Aliás, é uma coisa interessante, né? Tem gente que respira só com a caixa torácica, Sim. né? Bem apical. Aqui. Tem gente que não usa aqui o diafragma, né? E você estava dizendo que tem que respirar com os dois de preferência, né? Assim, nós temos 3 tipos de respiração. O ideal, na verdade, a respiração correta é a diafragmática. Eu vou beber água que eu já estou com sede. Porém, existem pessoas que têm respiração mista, que é a torácica, e também a diafragmática. E tem aquela pessoa que normalmente são aquelas pessoas mais ansiosas, que tem aquela respiração apical, que fica aqui. E essas que, na verdade, necessitam até mais, no caso de treinamento, do diafragma. Como é que chama essa terceira aí? Apical? Apical. Ou torácica. Porque ela fica... É quando a pessoa está chorando, por exemplo, que ela fica... É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Mas a pessoa faz isso o tempo todo, mesmo na hora que não está chorando. Sim, inconscientemente as pessoas respiram. Então, se você é desse tipo, então exercite-se mais. Vamos lá. Sim. O próximo exercício é do diafragma. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos pousar a mão sobre o abdômen. E nós vamos inspirar enchendo a barriga mesmo. Sim. O abdômen.
Vamos A inspirar. minha já está um pouco cheia. Vai ser pouca coisa a mais aqui, só que Nós eu vou vamos conseguir. inspirar. A mão é só mais. Se eu vou ficar de perfil assim, só para o pessoal ver. Aqui já parece que é oxigênio que tem aqui, mas não. Vamos lá. A mão é só. A mão pousada no abdômen é só mais uma forma de facilitar. É. Também para o paciente sentir. Eu vou ficar de lado aqui que só ele para o tá- pessoal ver aqui o movimento da mão. Vamos lá. Para o paciente sentir o que ele realmente está fazendo. Então, nós vamos inspirar e empurrar mesmo a mão para fora. Inspirou, A sua barriga nem mexeu. expirou. Quando nós expiramos, nós esvaziamos todo esse ar que veio. Eu tentei, mas aqui não esvaziou muito não, mas vamos lá. Vamos lá, ó. De novo, inspirou, expirou. Essa é a respiração diafragmática. Exatamente. E esse exercício serve principalmente para o fortalecimento do diafragma. Muitos cantores, locutores, como o senhor sabe. Eu não sou cantor não, sou locutor. Então, enfim. Então, essa é uma boa desculpa para as irmãs, né, ou para os irmãos que têm uma barriguinha um pouco mais avantajada. Se alguém fala, nossa, sua barriga está grande, você diz assim, isso é respiração diafragmática. Ótimo. Não é boa? Boa, valeu a pena assistir o programa só para ter essa desculpa já, né? E o último Só exercício... de quantos minutos? Quantos minutos aí mais aí? O Tarek tá falando para. Olha só. Ok. Passar só um Só último. mais um. Rapidinho. Só senta. Eu sento. Isso. Vamos lá, eu Cruza sento. os braços à frente. Para você que acabou de ligar o seu computador, telemóvel ou está nos acompanhando aí pela TV, não é? Nós estamos tendo uma aula de respiração para melhorar a nossa capacidade pulmonar. Senão vocês vão pensar, o que esse pessoal maluco está fazendo aí? É exatamente isso, aprendendo a respirar melhor e melhorar a nossa capacidade pulmonar. Isso. É assim? Eu estou cruzando Isso, assim? cruza assim? os braços à frente, esteja preparado para levantar, vai levantar e sentar, Ok. certo? Quando levantar, inspira. Quando sentar, expira. Tudo bem? Vamos lá. Levantou, inspirou. Isso. De novo, levantou. Isso. Expirou. Esse é mais uma variante de exercício que também, além de trabalhar toda a questão respiratória, também trabalha a questão muscular e sistêmica. Isso. E eu vou te falar que trabalha a coordenação motora, porque Exatamente. a gente... trabalha todos os porque sistemas. você tem que pensar, eu vou respirar, levantar, sentar, ou seja, tem gente que não dá conta de fazer isso não. Daniela, olha, o Tarek não dá conta de fazer isso. Tinha que ser o Tarek aqui fazendo esses exercícios que vocês iam ver. Muita gente está achando que eu não estou fazendo bem, depois o Tarek vai ser o próximo. Olha, eu quero te agradecer, viu, pelo bate-papo. Pastor, é um prazer. Que pena que passou rápido, né, o nosso bate-papo, mas foi sim. muito útil. Eu, por exemplo, já vou chegar em casa... Quem sabe nos programamos para outros. Com certeza. Essa é a primeira de muitas vezes Sim. que você vai estar com a gente aqui, tá bom? Aproveita, se alguém quiser falar com você, né? Se alguém, de repente, quer uma orientação sua, você quer deixar seu contato, ou o pessoal entra em contato com a gente pelo o nosso número e a gente passa o seu contato. O que você prefere? Sim, na verdade, atualmente eu estou atualizando os meus contatos aqui em Portugal, mas podem entrar em contato aqui com a igreja e... Então, olha só, para você que nos acompanha, você já sabe o nosso número quase que praticamente de cor, não é? Número de Portugal, número de WhatsApp de Portugal, portanto, você pode mandar mensagem de áudio, escrita, ou pode ligar para o mais 351, que é o código de Portugal. O número é 9190-0. Mais 351 9190-9190. Daniela, muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe, foi muito bom e enriquecedor ter você com a gente aqui. Amém. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.